O presidente do Senado, Renan Calheiros, devolveu ao Poder Executivo a medida provisória que aumenta a alíquota de impostos da folha de pagamento das empresas. Segundo Renan Calheiros, aumentar impostos via medidas provisórias não é um bom sinal para a democracia e qualquer ajuste deve passar primeiro pelo Congresso. Ele considerou inconstitucional a iniciativa do governo. Não recebo a medida provisória 669 de 2015 e determino a sua devolução à presidência da República. Na última sexta-feira, o governo havia mexido na desoneração da folha de pagamento das empresas. Quem recolhia 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta passaria a contribuir com 2,5%. Quem tinha alíquota de 2% passaria a recolher 4,5%. Aumentar impostos através de medida provisória talvez seja, do ponto de vista simbólico, a mais grave interferência de um poder sobre o outro. Na contramão do enxugamento de gastos, o Planalto atendeu pedidos dos 267 deputados e senadores novos. Cada um poderá utilizar os 10 milhões de reais em projetos nos domicílios eleitorais. Já os parlamentares reeleitos têm direito a 6 milhões cada. Para o líder do PT na Câmara, José Guimarães, a liberação deve influenciar a aprovação do orçamento de 2015. Antes de votar o orçamento, o Congresso analisa 4 vetos presidenciais. A oposição queria adiar a sessão de hoje para incluir mais um, o da taxa de correção do imposto de renda. A análise da matéria está agendada para amanhã. Se entrasse na pauta desta noite, poderia atrasar a votação do orçamento. Foi feito um esforço no sentido de ter uma peça orçamentária que possa atender o país. Eu espero que a oposição compreenda e ajude a aprovar. Ontem à noite, a presidente Dilma Rousseff jantou com a cúpula do PMDB e prometeu mais espaço para os aliados na articulação política. Dilma vai começar a se reunir semanalmente com integrantes da base. A presidente Dilma Rousseff assinou agora à noite um projeto de lei com urgência constitucional para alterar as alíquotas dentro de 90 dias, o mesmo prazo previsto pela medida provisória recusada pelo Congresso. E as votações dos vetos e do orçamento deste ano foram suspensas por falta de quórum. Luiz Flávio Gomes, boa noite. O clima esquentou no Congresso Nacional entre Congresso e governo. Renan Calheiros devolveu. Há uma grande reclamação dos parlamentares dessa questão do presidente governar com medida provisória. E aí? E aí? Boa noite, William. Boa noite, Jorge da Cunha Lima. Boa noite, nossos telespectadores. É o seguinte, Renan Calheiros aproveita o fogo que está queimando e joga gasolina na fogueira. A questão toda é o poder, a administração do poder. 4 razões para o Renan Calheiros ter feito isso. Primeira, do ponto de vista formal. Formalmente, ele tem razão. Não pode discutir aumento de tributo ou diminuição de tributo por medida provisória e sim por projeto de lei. Como a Dilma fez certo agora, hoje à noite. Mas ela quis ir por medida. Então, formalmente, o Renan tinha razão. Mas o que ele fez? Aproveitou o momento político, essa segunda razão, esse clima de guerra que está estabelecido no exercício do poder entre quem está no poder e o PMDB. Este clima político pesado, ele aproveitou esta onda. Terceira razão é criminal. O nome dele está na lista do Janot, O nome dele está dentre os que foram beneficiados absurdamente dentro do escândalo da Petrobras. Como o nome dele está lá, ele está aborrecido por isto. E a quarta razão é pessoal. Dizem que o motivo central é que ele pediu ajuda para o filho dele em dinheiro para o governo e para ele mesmo queria dinheiro para isto e para aquilo, e o governo diz, as torneiras estão fechadas. Portanto, a ganância dos cleptocratas, William, essa palavra nós temos que usar muito. É um livro novo que eu estou escrevendo, dentro de uns 30, 40 dias, 60 dias sai esse livro. Cleptocracia, kleptos significa ladrão, cracia significa o governo de ladrões, mas ladrões não só no sentido do ladrãozinho que vai e te pega do teu bolso, ladrão no sentido de clientelismo, fisiologismo, 39 ministérios, troca de cargos, barganhas,
Tudo isso é cleptocracia. Então, o Brasil vive uma cleptocracia. E quando a barganha não vem, porque a ganância do cleptocrata é muito grande, mas o orçamento é curto. E aí, quando falta dinheiro, olha o problema. Crise política brava, profunda do país, mas previsível. Aqui mesmo, nós já falamos várias vezes dessa crise. Jorge da Cunha Lima, boa noite. Eu sei que você, nas suas ponderações, é sempre positivo, tem uma visão um pouco diferenciada de todo esse caos que está no Brasil. Nós conversamos nos bastidores. Como é que você vê essa relação aí, Congresso e o presidente, o governo? Primeiro, a veemência do Luiz Flávio não é puramente teatral, é uma veemência de conteúdo. De fato, ele aborda a coisa e abordou a coisa na sua medula. Eu tenho uma observação dupla nesse caso. Primeiro é que o presidente do Senado quer retalhar e vai retalhar enquanto puder. E uma observação que para mim é uma certa surpresa é que a Dilma quer fazer o ajuste fiscal. Porque ela teve uma atitude instantânea. Ele retirou da pauta, ela podia virar para o Levi e falar: não, eu não posso fazer nada porque o Renan retirou. Ao contrário, ela endossou a medida e mandou um decreto de lei com uma urgência especial, o que faz com que essa coisa seja examinada imediatamente e, se aprovada, tenha vigência imediata. Então, são duas nuances dentro da sua ferocidade que eu observo. O Renan está aí para brigar ou para cobrar alto, e a Dilma demonstrou que ela quer o ajuste fiscal. Nós destacamos, você sabe quantos nomes chegaram? A lista chegou agora no Supremo. Você tem uma ideia de quantos nomes ou não? Está entre 35 e 40. Eu vou te falar exatamente quantos nomes daqui a pouco, já. Em troca de... eu queria só saber um negócio de você, que a reportagem mostrou também essa questão aí. Te dou 10 milhões e você vota os meus projetos. Como é que você vê essa troca de bondades no Congresso? Isso é da estrutura do sistema nosso de democracia, que é o presidencialismo de coalizão. Se é coalizão, eu preciso do apoio das pessoas. E o político não tem outra linguagem que não seja pedir dinheiro, porque ele não é reeleito sem dinheiro. É impossível no Brasil, com exceções que cabem numa mão, o político ser eleito no Brasil, reeleito sem dinheiro. É quase que impossível. Mas aí ele não pensa em governar, ele pensa só em ser reeleito. Ser reeleito e se manter no poder. Porque se você está no poder, e se o poder rola muito dinheiro, claro que se você está no poder, as coisas podem acontecer em seu benefício. Então, pensa no poder e também, claro, no benefício pessoal, né?